Lia entrou na suntuosa loja Éclat de Luxe, com o coração palpitando uma melodia de admiração e inadequação. O ar era perfumado com uma fragrância cara e exclusiva, uma mistura de âmbar e flores raras que parecia sussurrar segredos de opulência. Seus sapatos simples, embora limpos e bem cuidados, pareciam gritar sua modéstia contra o mármore polido que refletia as luzes brilhantes dos lustres de cristal. Ela segurava sua bolsa gasta um pouco mais apertada, consciente dos olhares oblíquos das vendedoras impecavelmente vestidas e dos poucos clientes que deslizavam pelos corredores como cisnes em um lago espelhado. Lia não estava ali para comprar, não realmente. Era o aniversário de sua irmã mais nova, e ela sonhava em encontrar algo pequeno, talvez um lenço de seda ou um broche delicado, algo que coubesse em seu orçamento apertado de estudante e trabalhadora de meio período em uma cafeteria. Mas principalmente, ela estava ali para absorver um pouco da beleza, para sonhar acordada com um mundo tão distante do seu. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Lia caminhava lentamente, os olhos arregalados absorvendo cada detalhe. As bolsas de couro exótico repousavam em pedestais como obras de arte, as joias cintilavam sob focos de luz, prometendo eternidade e glamour. Ela parou diante de uma vitrine de pequenos acessórios, o coração dando um salto ao ver um delicado pingente de flor de cerejeira, minúsculo e etéreo. Imaginou o sorriso de sua irmã ao recebê-lo. Com cuidado, estendeu a mão para pegar a etiqueta de preço escondida atrás dele, seus dedos roçando o veludo do expositor. O preço, como esperado, era exorbitante, muito além de suas posses. Um suspiro resignado escapou de seus lábios. Ela recolocou o pingente exatamente onde estava, talvez com um toque de melancolia, e deu um passo para trás, pronta para continuar sua silenciosa admiração. Foi então que o mundo de Lia desabou. "Senhorita, o que pensa que está fazendo?" Uma voz aguda e fria cortou o ar. Lia virou-se assustada para encarar uma mulher de meia-idade, com um tailleur impecável e um olhar de águia. Era Viviane, a gerente da loja, conhecida por sua eficiência implacável e sua desconfiança inerente para com qualquer um que não exalasse riqueza. "Desculpe, eu só estava olhando", Lia murmurou, o rosto corando sob o escrutínio da mulher. "Olhando ou guardando algo que não lhe pertence?" Viviane sibilou, os olhos fixos na bolsa de Lia. "Esvazie sua bolsa. Agora." O choque paralisou Lia por um instante. "O quê? Eu não peguei nada, eu jamais faria isso." Sua voz tremeu, a injustiça da acusação queimando em seu peito. Alguns clientes próximos pararam, suas conversas silenciando enquanto olhavam com curiosidade e um toque de desprezo. A humilhação era uma onda quente que subia pelo pescoço de Lia. "Então não terá problemas em mostrar, não é?" Viviane insistiu, cruzando os braços. "Segurança!" Um homem alto e robusto, com o uniforme da loja, materializou-se ao lado da gerente, sua expressão impassível. Lia sentiu as lágrimas ameaçando transbordar. Seu pequeno momento de sonho havia se transformado em um pesadelo público. "Por favor, eu não fiz nada", ela implorou, olhando para as faces ao redor, buscando um traço de compreensão, mas encontrando apenas julgamento ou indiferença. "Vamos, não temos o dia todo. Ou prefere que chamemos a polícia?" A ameaça de Viviane pairou no ar pesada e cruel. Com as mãos trêmulas, Lia abriu sua bolsa. Dentro havia sua carteira com alguns trocados e seus documentos, um livro de bolso, um pacote de lenços de papel e as chaves de casa. Nada mais. Ela virou a bolsa e o conteúdo modesto caiu sobre o balcão de vidro. Viviane examinou cada item com desdém. "Não está aqui", disse a gerente, mas sua expressão não suavizou. Pelo contrário, parecia ainda mais desconfiada. "Talvez já tenha escondido em outro lugar. Nos bolsos, talvez." Lia usava um vestido simples de verão sem bolsos. A injustiça era tão palpável que ela mal conseguia respirar. "Eu já disse, não peguei nada."
Por que faria isso? Muitas do seu tipo tentam. Acham que podem entrar aqui, pegar algo pequeno e sair despercebidas. Viviane disse, a voz carregada de um preconceito que feria Lia profundamente. Revistem-na, ordenou ao segurança. O segurança deu um passo à frente, e Lia recuou, o pânico tomando conta dela. Ser revistada ali, no meio da loja, como uma criminosa, era mais do que ela podia suportar. As lágrimas finalmente rolaram por seu rosto, quentes e amargas. O que está acontecendo aqui? A voz era grave, calma, mas carregada de uma autoridade que fez todos se encolherem, inclusive Viviane. Um silêncio repentino caiu sobre a loja. Lia ergueu os olhos marejados e viu um homem alto, de ombros largos, parado na entrada da seção. Vestia um terno cinza escuro cortado à perfeição, que exalava poder e sofisticação. Seu cabelo escuro era levemente grisalho nas têmporas, e seus olhos, de um azul penetrante e frio, percorreram a cena detendo-se em Lia, depois em Viviane. Matteo Valente, o proprietário da Eclat de Luxe e de um império de negócios que se estendia por continentes, raramente visitava suas lojas pessoalmente, a menos que algo estivesse muito errado ou muito certo. Hoje, uma intuição o levara até ali. Viviane empalideceu visivelmente. Senhor Valente, que surpresa! Estamos apenas resolvendo um pequeno problema de segurança. Matteo ergueu uma sobrancelha. Seu olhar voltou para Lia, para seu rosto banhado em lágrimas, sua expressão de puro desespero e humilhação. Havia algo na pureza de sua angústia que o atingiu de forma inesperada. Um problema de segurança que envolve acusar uma jovem de roubo em público? Sua voz era baixa, mas cada palavra era como um estilhaço de gelo. Temos razões para acreditar que ela subtraiu um item, senhor. Viviane gaguejou, tentando recuperar a compostura. Ela estava agindo de forma suspeita perto da vitrine de joias. Lia tentou falar, defender-se, mas um soluço escapou. Ela apenas balançou a cabeça, negando silenciosamente, a dor em seus olhos falando mais alto que qualquer palavra. Matteo observou-a por um momento mais longo do que o necessário. Havia uma inocência em seu semblante, uma fragilidade que contrastava com a dureza do ambiente. Ele já vira muitos tipos de pessoas em sua vida, e seus instintos raramente falhavam. Entendo, ele disse finalmente. Seu olhar varreu a loja, notando os clientes curiosos. Viviane, leve a senhorita para o seu escritório e prepare as gravações das câmeras de segurança dos últimos 30 minutos desta sessão. Quero vê-las, imediatamente. A ordem foi clara, inquestionável. Viviane, embora visivelmente contrariada por ter sua autoridade minada, assentiu rigidamente. Sim, senhor Valente. Por aqui, senhorita. Lia sentiu um misto de alívio e terror. Seria ouvida, mas por quem? Um homem cuja presença intimidava a todos, cujos olhos pareciam ver através dela. Ela seguiu Viviane em pernas trêmulas, consciente do olhar de Matteo Valente em suas costas, um olhar que ela não conseguia decifrar, mas que, por alguma razão desconhecida, acendia uma minúscula e frágil fagulha de esperança em meio ao seu desespero. A ideia de que alguém, especialmente alguém com tanto poder, pudesse realmente querer ver a verdade, era quase inacreditável. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao escritório da gerente, Lia rezava silenciosamente para que as câmeras realmente mostrassem sua inocência, pois sua palavra, ela sentia, valia muito pouco naquele templo de luxo e desconfiança. O peso da acusação ainda pairava sobre ela, uma nuvem escura que ameaçava engolir sua reputação e sua paz de espírito. O escritório de Viviane era tão frio e impessoal quanto a própria gerente. Lia sentou-se na beira de uma cadeira desconfortável, as mãos cruzadas no colo, enquanto Viviane mexia em seu computador, preparando as imagens para o Sr. Valente. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de design na parede, cada segundo aumentando a ansiedade de Lia. Ela pensou em sua irmã, no presente que não conseguiria comprar, na vergonha que sentiria se essa história se espalhasse. Fechou os olhos por um momento, tentando encontrar forças. Ela não era uma ladra. Ela era honesta. E de alguma forma precisava que aquele homem poderoso acreditasse nela. A porta do escritório se abriu e Matteo Valente entrou, preenchendo o espaço não apenas com sua presença física imponente,
mas com uma aura de poder contido que fez o ar parecer mais denso. Lia encolheu-se instintivamente na cadeira, o olhar fixo em suas próprias mãos trêmulas que repousavam em seu colo. Ela podia sentir o peso do olhar dele, mesmo sem encará-lo diretamente. Era um olhar que parecia perscrutar suas intenções, seus medos mais profundos. Viviane, por sua vez, adotou uma postura de eficiência nervosa. Senhor Valente, as imagens estão prontas. Compilei os ângulos relevantes da seção de acessórios nos últimos 30 minutos como solicitado. Ela gesticulou em direção à tela do computador, onde múltiplas janelas de vídeo estavam pausadas. Mattel não disse nada. Aproximou-se da mesa, seus movimentos fluidos e deliberados. Lia ousou espiar por entre os cílios. Ele estava perto demais. O perfume sutil e amadeirado de sua colônia, muito diferente da fragrância opulenta da loja, alcançou-a, uma nota terrosa e masculina que era ao mesmo tempo perturbadora e, estranhamente, um pouco reconfortante em sua solidez. Ele parou ao lado de Viviane, mas seus olhos, Lia sentiu, estavam nela por um instante antes de se voltarem para a tela. Reproduza, ele ordenou, a voz um barítono suave que não admitia réplica. Viviane clicou e as imagens ganharam vida. Lia prendeu a respiração. Ali estava ela, entrando na sessão, os olhos maravilhados, quase infantis em sua admiração. A câmera de um ângulo superior mostrava seus movimentos hesitantes, seu caminhar lento enquanto observava cada item. Lia viu a si mesma parar diante da vitrine do pingente de flor de cerejeira. Viu sua mão estender-se com delicadeza, tocar a etiqueta, o leve curvar de seus ombros, quando, presumivelmente, viu o preço. E então o mais importante, viu sua própria mão recolocar o pingente exatamente no mesmo lugar, com um cuidado quase reverente antes de se afastar. A gravação continuou, mostrando-a parada por um momento, olhando ao redor, um suspiro quase visível em sua postura antes de Viviane abordá-la. O silêncio no escritório era quase palpável enquanto as imagens rolavam. Lia sentia cada segundo como uma eternidade. Seu coração batia descompassado, uma mistura de medo de que algo fosse mal interpretado e uma esperança desesperada de que a verdade fosse clara. Ela arriscou um olhar para Mattel. Ele estava impassível, o rosto uma máscara de concentração, os olhos azuis fixos na tela. Não havia nenhum indício de seus pensamentos, nenhuma contração muscular que pudesse revelar sua avaliação. Para Lia, essa neutralidade era quase tão angustiante quanto uma condenação. Viviane, percebendo que a filmagem não corroborava sua acusação, tentou intervir sutilmente. Veja, senhor, como ela hesita. Olha para os lados, claramente nervosa. Mattel ergueu uma mão, um gesto pequeno, mas que silenciou Viviane instantaneamente. Ele não desviou o olhar da tela. Ele rebobinou uma pequena seção, aquela em que Lia interagia com o pingente. Observou novamente, com atenção redobrada. Viu a delicadeza de seus dedos, a forma como ela admirava o objeto, a sombra de tristeza que cruzou seu rosto ao constatar o preço. Não havia cobiça em seus olhos, apenas uma apreciação genuína e uma resignação melancólica. Qualquer um com um pingo de sensibilidade poderia ver que aquela não era a atitude de uma ladra. Era a atitude de alguém que sonhava com algo belo, mas sabia que estava fora de seu alcance. Quando a cena da abordagem de Viviane se repetiu, com o som ambiente da loja agora audível, através dos alto-falantes do computador, a voz acusatória de Viviane, os murmúrios assustados de Lia, a expressão de Mattel finalmente mudou. Uma leve contração em sua mandíbula, um endurecimento quase imperceptível em seus olhos azuis. Ele pausou o vídeo no momento em que Lia começava a chorar. Seu rosto um retrato de angústia e humilhação. Por um longo momento, ele apenas encarou a imagem congelada. Lia sentiu um arrepio. O que ele estava pensando? Então ele se virou. Lentamente. Seus olhos encontraram os de Viviane, e a temperatura no escritório pareceu cair vários graus. Viviane, ele começou, a voz ainda baixa, mas agora carregada de uma fúria fria que era muito mais intimidante do que qualquer grito. Você me disse que tinha razões para acreditar que esta jovem subtraiu um item. Com base no que acabei de ver,
A única coisa que vejo é uma cliente sendo admiradora e respeitosa com a mercadoria, e uma gerente de loja fazendo um julgamento precipitado, cruel e completamente infundado. Viviane engoliu em seco, o rosto perdendo a cor. Senhor Valente, ela parecia suspeita. Minha experiência é melhor prevenir do que remediar. A segurança dos nossos produtos é primordial. A segurança dos nossos produtos não inclui a humilhação pública de inocentes. Mattel retrucou, cada palavra precisa e cortante. A reputação da Eclat de Luxe se baseia não apenas na qualidade de nossos produtos, mas na excelência do nosso serviço e no respeito que demonstramos a todos que entram por nossas portas. Você não apenas constrangeu esta jovem, como também potencialmente manchou o nome desta empresa com sua conduta arrogante e preconceituosa. Ele fez uma pausa, o olhar varrendo Viviane de cima a baixo. Onde está o pingente que você a acusou de roubar? Bem, ela não o pegou como as câmeras mostram, admitiu Viviane, a voz um fio. Exatamente, disse Mattel. Então, o que temos aqui é um caso de falsa acusação, difamação e, francamente, um abuso de poder da sua parte. Você a ameaçou com a polícia? Seu olhar se voltou brevemente para Lia, que assentiu quase imperceptivelmente, as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente. Os olhos de Mattel voltaram para Viviane, mais duros do que nunca. Considere seu cargo nesta empresa suspenso, com efeito imediato. Uma investigação completa será conduzida sobre sua conduta e seu histórico. E posso lhe adiantar, Viviane, que não tolero esse tipo de comportamento em nenhuma das minhas empresas. Recolha seus pertences pessoais. O chefe de segurança irá acompanhá-la até a saída. Viviane abriu a boca para protestar, mas o olhar de Mattel a deteve. Havia uma finalidade em sua decisão que não deixava espaço para argumentação. Derrotada e lívida, ela apenas assentiu, os ombros curvados. A águia havia sido depenada. Com Viviane dispensada de forma tão sumária, um silêncio pesado se instalou novamente. Mattel permaneceu de costas para Lia por um momento, como se estivesse reunindo seus próprios pensamentos ou controlando sua raiva residual. Lia observava-o, o coração ainda um emaranhado de emoções. Alívio, certamente um alívio tão vasto que a deixava fraca, mas também medo e uma estranha sensação de irrealidade. Este homem, este estranho poderoso, havia intervindo, havia visto a verdade, havia defendido-a. Finalmente, ele se virou para ela. A dureza em seu rosto havia se suavizado, substituída por uma expressão que Lia não conseguia identificar completamente. Talvez arrependimento ou uma espécie de consideração grave. Ele se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa. Senhorita, ele começou, e então parou como se percebesse que não sabia o nome dela. Lia, ela sussurrou, a voz rouca. Lia Soares. Senhorita Soares, ele continuou, a voz agora mais suave, quase gentil. Em nome da Eclat de Luxe, e em meu nome pessoal, eu gostaria de oferecer minhas mais profundas e sinceras desculpas pelo que você passou hoje. Não há justificativa para a forma como foi tratada. Foi inaceitável e deplorável. Lia ergueu os olhos para ele. Seus olhos azuis, antes tão frios e intimidantes, agora continham uma centelha de calor, uma sinceridade que ela não esperava. As lágrimas vieram com mais força, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de uma tensão insuportável finalmente se desfazendo. Obrigada, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Obrigada por acreditar em mim. As câmeras não mentem, senhorita Soares, ele disse, um leve traço de sorriso tocando seus lábios, mas desaparecendo rapidamente. Mas mesmo sem elas, espero ter discernimento suficiente para reconhecer a angústia genuína. Ninguém deveria ser submetido ao que você foi. Ele olhou ao redor do escritório, como se só então percebesse o ambiente frio. Por favor, permita-me tentar de alguma forma compensar este incidente lamentável. Lia balançou a cabeça. Não precisa, senhor Valente. O senhor já fez o suficiente ao provar minha inocência. Isso é tudo que importava. A ideia de aceitar qualquer tipo de compensação a deixava desconfortável, como se isso pudesse, de alguma forma, diminuir a pureza de sua vindicação. Mattel a observou por um momento, seus olhos perscrutadores. Havia uma dignidade nela,
uma força silenciosa que o intrigava. Apesar da humilhação, ela não se mostrava gananciosa ou ressentida, apenas aliviada e grata pela verdade. Eu insisto, senhorita Soares. O dano moral que lhe foi causado é considerável. No mínimo, permita que a loja lhe ofereça o item que você estava admirando. O pingente de flor de cerejeira, creio. Os olhos de Lia se arregalaram. O pingente. Aquele pequeno sonho que ela tivera que abandonar. Oh, não, eu não poderia... Ele é muito caro. Eu só estava olhando. Considere um presente. Matel disse, a voz firme, mas não impositiva. Um pequeno gesto para tentar apagar a mancha desta experiência. Ele viu a hesitação no rosto dela, a luta interna. Ou se preferir qualquer outro item de valor semelhante, a escolha é sua. Lia sentiu o rosto corar novamente, mas desta vez não era de humilhação. Era uma mistura de surpresa e constrangimento. Senhor Valente, eu agradeço a gentileza de verdade, mas não me sentiria bem aceitando. O mais importante foi ter meu nome limpo. Matel assentiu lentamente, parecendo respeitar sua decisão, embora uma sombra de algo que Lia não conseguiu identificar, talvez frustração, talvez admiração, passasse por seus olhos. Como desejar, senhorita Soares. No entanto, se mudar de ideia, ou se houver qualquer outra coisa que eu possa fazer, por favor, não hesite em me contatar. Ele tirou um cartão de dentro do paletó, um cartão simples, elegante, com apenas seu nome e um número de telefone. Este é meu número pessoal. Lia pegou o cartão com dedos ainda trêmulos. O peso do papel de alta qualidade, a simplicidade do design, tudo falava da posição daquele homem. Obrigada, ela repetiu, sentindo-se completamente sobrecarregada. Gostaria de providenciar um transporte para levá-la para casa em segurança, se me permitir, ele ofereceu. Não é necessário, eu posso ir sozinha. Moro perto. Ela mentiu suavemente, não querendo causar mais problemas ou aceitar mais favores. Matel pareceu hesitar, como se quisesse insistir, mas então apenas assentiu. Muito bem. Um segurança irá acompanhá-la discretamente até a saída da loja, para garantir que não seja mais importunada. Ele abriu a porta do escritório. Por favor. Lia levantou-se, as pernas ainda um pouco bambas. Ao passar por ele, seus braços roçaram levemente e uma corrente elétrica inesperada pareceu percorrer seu corpo. Ela olhou para ele surpresa e viu em seus olhos um lampejo de algo. Algo que não era nem pena nem simples cortesia profissional. Era mais intenso, mais pessoal, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando-a confusa. Ela saiu do escritório e, como ele prometera, um segurança diferente, de rosto amigável, esperava por ela. Ele a conduziu silenciosamente pelos corredores da loja, agora menos cheios, e para a saída. Ao pisar na calçada, sob a luz do sol da tarde, Lia respirou fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões, como se fosse a primeira vez. Ela se sentia exausta, esgotada, mas também estranhamente leve, vindicada. Ela olhou para trás uma última vez, para a fachada imponente da Éclat de Luxe. O mundo lá dentro ainda parecia distante, mas a amargura havia se dissipado, substituída por uma complexa mistura de gratidão e uma curiosidade incômoda sobre o homem enigmático que a salvara de um pesadelo. Matel Valente. O nome ecoava em sua mente. Ele era diferente de tudo o que ela imaginara de um milionário. Havia uma retidão nele, uma profundidade inesperada sob a superfície fria. Dentro da loja, Matel Valente observava Lia se afastar pela janela de seu escritório privativo, que dava para a rua. Ele a viu hesitar na calçada, olhar para trás e então continuar seu caminho, desaparecendo na multidão. Ele permaneceu ali por um longo tempo, o cartão que ela segurava com seu número pessoal em sua mente. Lia Soares. Havia algo nela. Uma inocência, uma força, uma dignidade tranquila que o tocara de uma forma que ele não sentia há muito, muito tempo. Ele era um homem acostumado a conseguir o que queria, a controlar todas as situações. Mas, pela primeira vez em anos, sentia-se genuinamente intrigado por alguém que não pedia nada e recusava suas ofertas de compensação, que parecia possuir uma riqueza interior que o dinheiro não podia comprar. E essa intriga era uma sensação nova e não de todo desagradável.
Os dias que se seguiram ao incidente na Éclat de Luche foram um borrão para Lia. Ela se movia por suas rotinas, as aulas na faculdade, o trabalho exaustivo na cafeteria Aroma em Sabor, com uma sensação de irrealidade, como se estivesse observando sua própria vida de uma distância segura. O choque inicial havia diminuído, mas deixara em seu lugar uma fadiga persistente e uma sensibilidade dolorosa a olhares curiosos. Toda vez que entrava em uma loja, por mais humilde que fosse, sentia um aperto no peito, um medo irracional de ser novamente julgada, acusada. À noite, em seu pequeno apartamento compartilhado, ela desabafava com Rosa, sua colega de quarto e amiga, desde o início da faculdade. Rosa, uma estudante de jornalismo com um espírito combativo e um coração de ouro, ouvia com uma mistura de fúria e compaixão. Aquela mulher, Viviane, merecia muito mais do que uma simples suspensão. Que víbora preconceituosa! Rosa exclamou certa noite, enquanto preparavam um macarrão instantâneo para o jantar. E esse tal de Matteo Valente, bilionário, você disse? É surpreendente que ele tenha agido com tanta decência. Geralmente essa gente só se importa com o próprio umbigo. Lia mexia o macarrão distraidamente. Ele foi correto, mais do que correto, na verdade. Ela tirou da bolsa o cartão elegante que ele lhe dera. O papel grosso, o nome gravado em relevo. Ele me deu isso, o número pessoal dele. Rosa assobiou. Uau! E você vai ligar? Ligar para quê? Lia suspirou guardando o cartão. Agradecer de novo? Pedir alguma coisa? Não, eu só quero esquecer tudo isso, Rosa. Voltar para a minha vida normal, por mais difícil que seja. Mas esquecer não era tão simples. A imagem de Matteo Valente, seus olhos azuis penetrantes que podiam ser tão frios quanto gelo e surpreendentemente tão calorosos quanto uma chama mansa, teimava em surgir em seus pensamentos. A forma como ele a defendera, a autoridade com que silenciara Viviane, a gentileza inesperada em sua voz ao se desculpar, era um paradoxo que a intrigava e a perturbava. Enquanto isso, no luxuoso escritório de sua sede corporativa, Matteo Valente também se via revisitando os eventos daquele dia. Ele delegara a investigação sobre Viviane a Lucas, seu chefe de segurança e homem de confiança, e os relatórios preliminares apenas confirmavam sua decisão. Viviane tinha um histórico de tratamento arrogante com clientes que ela considerava inferiores e com funcionários subalternos. Sua demissão seria oficializada em breve, mas não era Viviane quem ocupava os pensamentos de Matteo. Era Lia Soares. Ele havia pedido a Lucas, com discrição absoluta, para levantar algumas informações básicas sobre ela. Nada invasivo, apenas o suficiente para entender suas circunstâncias. Lucas era eficiente e sutil. Em menos de 24 horas, Matteo soube que Lia era órfã, que lutava para pagar os estudos de pedagogia com o trabalho em uma cafeteria e que dividia um apartamento modesto com uma amiga. Soube também que ela tinha uma irmã mais nova, para quem economizava cada centavo que podia. Não havia nada em seu passado que maculasse a imagem de integridade e inocência que ele havia percebido. A informação apenas aprofundou sua intriga e um sentimento incômodo de responsabilidade. Ele sentia que precisava fazer mais do que uma simples desculpa e a oferta de um pingente caro. Aquilo fora um gesto padrão, quase impessoal. Lia Soares merecia mais. Havia algo em sua recusa digna, em sua força silenciosa, que o impelia a agir. Ele não sabia exatamente o que, mas a ideia de simplesmente deixá-la desaparecer de volta em sua vida difícil não lhe parecia correta. Alguns dias depois, Lia estava no meio de seu turno na Aroma em Sabor. A cafeteria estava movimentada, o cheiro de café fresco e pão de queijo pairando no ar. Ela se desdobrava entre anotar pedidos, servir mesas e limpar balcões, o cansaço começando a pesar em seus ombros. De repente, ao se virar para pegar um pedido, seus olhos encontraram um rosto inesperadamente familiar, sentado a uma mesa discreta no canto. Seu coração deu um salto doloroso no peito. Era ele, Matteo Valente. Estava vestido de forma mais casual do que na loja, uma camisa de linho escura, calças de sarja impecáveis, mas a aura de poder e sofisticação ainda era inconfundível. Ele a observava,
não de forma invasiva, mas com uma atenção calma, quase contemplativa. Por um instante, Lia pensou que estava imaginando coisas, que o estresse finalmente a havia vencido. Mas não, era ele. O que ele fazia ali, em uma cafeteria modesta como aquela, tão distante de seu mundo de luxo? Matteo percebeu que ela o vira. Um leve sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. Ele ergueu a mão discretamente, chamando-a. Com as pernas trêmulas e o coração aos pulos, Lia se aproximou da mesa. Senhor Valente, o que o senhor faz aqui? Senhorita Soares, ele cumprimentou a voz baixa e agradável, como se fosse o encontro mais natural do mundo. Eu estava na vizinhança e me lembrei que mencionou trabalhar por perto. Decidi experimentar o café. Ouvi dizer que é muito bom. Lia duvidou muito que Matteo Valente frequentasse lugares como a Aroma em Sabor ou que tivesse ouvido falar do café dali, mas não disse nada. Posso lhe trazer algo? Ela gaguejou, sentindo-se desajeitada em seu uniforme manchado de café. Um expresso duplo, por favor. Ele pediu, os olhos azuis ainda fixos nela, com uma intensidade que a deixava nervosa, e ao mesmo tempo estranhamente consciente de si mesma. Ela anotou o pedido e se apressou para o balcão, sentindo o olhar dele em suas costas. Preparou o café com as mãos um pouco mais trêmulas do que o normal e o levou até a mesa dele. Aqui está, senhor. Obrigado, Lia, ele disse, usando o primeiro nome dela de forma natural, o que a surpreendeu. Ele provou o café. Excelente. Tão bom quanto dizem. Ele fez uma pausa e o silêncio se estendeu por um momento, carregado de uma tensão sutil. Eu esperava encontrá-la. Gostaria de conversar um pouco se tiver um momento. Quando seu turno terminar, talvez? Lia hesitou. Seu instinto lhe dizia para recusar, para manter distância daquele homem e de seu mundo. Mas havia uma sinceridade em seu pedido, uma ausência de arrogância que a desarmava. E se fosse honesta consigo mesma, uma parte dela estava curiosa. Meu turno termina em 1 hora. Ela respondeu finalmente. Ótimo. Posso esperar. Ele disse simplesmente, recostando-se na cadeira e pegando um jornal que estava sobre a mesa, como se não tivesse nada mais importante para fazer do que esperar em uma cafeteria por 1 hora. A hora seguinte passou voando para Lia, cada minuto carregado da consciência da presença de Matteo Valente. Ela tentou se concentrar em seu trabalho, mas seus pensamentos voltavam para ele. Por que ele estava ali? O que ele queria? Quando finalmente seu turno acabou, ela trocou o avental, ajeitou o cabelo e respirou fundo, antes de se aproximar da mesa dele. Ele se levantou quando ela se aproximou, um gesto de cortesia que a surpreendeu novamente. Obrigado por esperar, senhor Valente. Por favor, me chame de Matteo, ele disse, e o leve sorriso retornou. E eu é que agradeço por seu tempo, Lia. Podemos caminhar um pouco? Ou prefere se sentar em outro lugar? Caminhar está bom, ela respondeu, sentindo que o ar fresco lhe faria bem. Saíram da cafeteria e começaram a andar pela rua movimentada, o sol da tarde começando a baixar no horizonte. Por alguns momentos, caminharam em silêncio. Lia sentia-se intimidada, mas também havia uma calma inesperada emanando dele. Lia! Matteo começou parando em uma pequena praça arborizada por onde passavam. Eu tenho pensado muito no que aconteceu na loja, e sinto que minhas desculpas, embora sinceras, não foram suficientes. Matteo, por favor, não precisa... Preciso sim. Ele a interrompeu gentilmente. O que aconteceu foi grave, e eu gostaria de fazer algo mais construtivo. Eu sei que você recusou qualquer compensação material, e eu respeito isso. Mas me pergunto se estaria aberta a uma oportunidade. Lia o encarou desconfiada. Que tipo de oportunidade? Minha empresa, a Valente Corp, tem um braço filantrópico, a Fundação Valenti, que apoia diversos projetos educacionais e comunitários. Recentemente, abrimos uma vaga para assistente administrativa na fundação. É um trabalho que exige organização, dedicação e, acima de tudo, integridade. Ele a olhou diretamente nos olhos. Quando Lucas, meu chefe de segurança, me falou um pouco sobre você, seus estudos em pedagogia, sua ética de trabalho aqui na cafeteria, pensei que talvez fosse um perfil que se encaixaria. O salário é competitivo e acredito que seria um ambiente onde seus valores seriam apreciados. Lia ficou atônita. Um emprego, na fundação dele,
Era uma oferta generosa, quase inacreditável. Significaria estabilidade financeira, a chance de sair do emprego exaustivo na cafeteria, talvez até ajudar mais sua irmã. Mas, vindo dele, seria caridade, piedade. Como se lesse seus pensamentos, Mattel acrescentou: "Não é um favor, Lia. É uma oferta de emprego genuína, baseada no que acredito serem suas qualidades. Você passaria por um processo seletivo, como qualquer outro candidato, é claro. Mas eu queria que soubesse da vaga diretamente." Ela ponderou por um momento, o turbilhão de emoções dificultando o raciocínio claro. Medo, esperança, desconfiança, gratidão. "Por que está fazendo isso, Mattel?" Ela perguntou, a voz baixa. Ele deu um pequeno suspiro, o olhar se perdendo por um momento nas árvores da praça. "Talvez porque eu admire sua força, Lia. Talvez porque eu acredite que pessoas boas merecem oportunidades. Ou talvez..." Ele voltou a encará-la, um brilho enigmático nos olhos. "Porque eu sinta que, de alguma forma, o destino nos colocou no mesmo caminho por uma razão, e eu gostaria de entender qual é." Suas palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um significado que Lia não ousava explorar completamente. A oferta era tentadora, não apenas pelos benefícios práticos, mas pela chance de provar seu valor em um ambiente diferente, de talvez conhecer melhor aquele homem complexo, que em tão pouco tempo havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Eu preciso pensar", ela disse finalmente. "Posso lhe dar uma resposta?" "Claro", ele respondeu, um leve sorriso, indicando que não esperava menos. Ele lhe entregou outro cartão, este com o nome de uma mulher, Eleonora Rossi, diretora da Fundação Valenti, e um número de telefone. "Se decidir que tem interesse, ligue para Eleonora e mencione meu nome. Ela estará esperando seu contato." Eles se despediram ali na praça. Lia o observou se afastar, alto e elegante, misturando-se à multidão, mas destacando-se dela como uma águia entre pardais. Ela segurava o novo cartão, o coração ainda confuso, mas com uma nova semente de esperança e uma crescente curiosidade, brotando em seu peito. Aquela noite, ela mal conseguiu dormir, a oferta de Mattel e suas últimas palavras ecoando em sua mente. Seria loucura aceitar? Ou seria loucura recusar uma chance que poderia mudar sua vida? Lia passou os dias seguintes em um turbilhão de deliberações. A oferta de Mattel Valenti era como uma corda lançada em um poço escuro, uma promessa de resgate, mas com a incerteza do que a esperava na superfície. Ela conversou longamente com Rosa, que apesar de seu ceticismo inicial em relação aos ricos e poderosos, via o brilho de esperança nos olhos da amiga. "Lia, é uma oportunidade incrível", Rosa ponderou sentada na beirada da cama de Lia, enquanto esta andava de um lado para o outro no pequeno quarto. "Um emprego estável, em uma área que, mesmo sendo administrativa, tem a ver com educação, com ajudar pessoas. É muito melhor do que servir café para engomadinhos apressados. Eu sei, Rosa, mas é dele, da fundação dele. E se as pessoas acharem que eu só consegui por causa do que aconteceu na loja, e se ele achar que estou lhe devendo alguma coisa?" A voz de Lia era um emaranhado de receios. O medo de ser vista como um caso de caridade ou pior, de se sentir presa a uma dívida de gratidão, a assombrava. "E se você estiver perdendo uma chance de ouro por orgulho bobo ou medo do desconhecido?" Rosa rebateu com sua franqueza habitual. "Lia, você é inteligente, é dedicada, é honesta. Se essa Eleonora Rossi for minimamente profissional, ela vai ver suas qualidades. E quanto ao Valenti, bem, ele pareceu decente até agora. Dê um voto de confiança, não a ele, mas a si mesma. Você merece isso." As palavras de Rosa ecoaram na mente de Lia. Ela pensou em sua irmã, nos sacrifícios que fazia, no futuro que sonhava para ambas. Pensou em si mesma, no cansaço que sentia ao final de cada dia, na sensação de estar correndo em círculos. A curiosidade sobre a Fundação Valenti, sobre o trabalho que realizavam, também a impelia. E sim, havia uma curiosidade persistente sobre Mattel, sobre o homem por trás da fachada de bilionário. Com o coração ainda hesitante, mas com uma nova determinação, Lia pegou o cartão de Eleonora Rossi. Respirou fundo e discou o número.
A voz de Eleonora Rossi ao telefone era exatamente como Lia imaginara. Profissional, clara, com um toque de formalidade que não chegava a ser fria. Lia se apresentou, mencionou o nome de Matteo Valente como ele havia instruído e foi convidada para uma entrevista na semana seguinte. O prédio da Fundação Valente era moderno e elegante, mas sem a opulência ostensiva da Éclat de Luxe ou da sede corporativa da Valente Corp, que Lia havia pesquisado brevemente online. Havia uma atmosfera de propósito ali, de pessoas engajadas em um trabalho significativo. Lia sentiu-se nervosa, mas também uma pontada de entusiasmo. Vestira sua melhor roupa, um vestido discreto mas elegante, que Rosa a ajudara a escolher, e preparara-se o máximo possível, pesquisando sobre os projetos da Fundação. Eleonora Rossi a recebeu em seu escritório, um espaço claro e organizado, com vista para um pequeno jardim interno. Era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos inteligentes que pareciam avaliar Lia com precisão. A entrevista foi rigorosa. Eleonora perguntou sobre sua formação, sua experiência de trabalho, suas motivações. Não houve menção direta ao incidente na loja, nem ao envolvimento pessoal de Matteo, o que deixou Lia ao mesmo tempo aliviada e ainda mais determinada a provar seu valor por seus próprios méritos. Lia falou com sinceridade sobre sua paixão pela educação, sobre seu desejo de fazer a diferença, mesmo que em uma função administrativa. Contou sobre sua rotina de estudos e trabalho, sobre a responsabilidade que sentia por sua irmã. Falou com uma honestidade e uma vulnerabilidade que, ela esperava, transmitissem sua verdadeira essência. Ao final da entrevista, Eleonora sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que suavizou suas feições. Lia, sua paixão é evidente, e sua resiliência também. Entraremos em contato em breve. Os dias de espera foram angustiantes. Lia tentava não criar expectativas, mas era difícil. Finalmente, o telefone tocou. Era Eleonora. A vaga era dela. Uma onda de alegria e alívio percorreu Lia, tão intensa que ela quase chorou ali mesmo, no meio da rua, a caminho da cafeteria para seu último turno. Ela conseguiu, por seus próprios méritos. Começar na Fundação Valente foi como entrar em um novo mundo. O ambiente era profissional, mas acolhedor. Seus colegas eram, em sua maioria, pessoas dedicadas e idealistas. Lia mergulhou no trabalho com afinco. Suas tarefas eram variadas: organizar agendas, preparar documentos para reuniões, auxiliar na comunicação com os projetos apoiados pela Fundação. Era desafiador, mas gratificante. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que seu trabalho tinha um propósito maior, e o salário, como prometido, trouxe uma estabilidade financeira que ela nunca conhecera. Matteo Valente não aparecia com frequência nos escritórios da Fundação. Ele era o presidente do conselho, mas a gestão diária ficava a cargo de Eleonora. Lia sabia que ele recebia relatórios regulares e imaginava que Eleonora o manteria informado sobre o desempenho dos novos funcionários, inclusive o dela. Mas nas primeiras semanas não houve nenhum contato direto. Lia sentia-se grata por isso. Precisava daquele espaço para se firmar, para provar a si mesma e aos outros que estava ali por sua competência, e não por qualquer outra razão. Cerca de 2 meses depois de sua contratação, a Fundação organizou um pequeno evento para celebrar o sucesso de um programa de bolsas de estudo que havia financiado. Lia estava ajudando na recepção, conferindo nomes na lista de convidados, quando sentiu aquela presença familiar antes mesmo de erguer os olhos. Matteo Valente estava ali, conversando com Eleonora perto da entrada. Ele a viu. Seus olhares se cruzaram por um instante e Lia sentiu o coração dar um pequeno salto. Ele acenou discretamente com a cabeça, um reconhecimento formal, antes de voltar sua atenção para Eleonora. Mais tarde, durante o evento, enquanto Lia servia discretamente alguns documentos a Eleonora, em uma mesa onde esta conversava com alguns parceiros, Matteo se aproximou. Eleonora me disse que você tem se saído excepcionalmente bem, Lia. Ele comentou, a voz baixa, quase um sussurro para que apenas ela ouvisse em meio ao burburinho do evento. Fico satisfeito em saber que minha intuição estava correta. Lia sentiu o rosto corar levemente.
Obrigada, Mateo. Estou gostando muito de trabalhar na fundação. É um trabalho muito gratificante. Havia uma nova confiança em sua voz, uma segurança que não existia quando se conheceram. Fico feliz em ouvir isso, ele disse, e seus olhos azuis a estudaram por um momento, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia aprovação, sim, mas talvez algo mais pessoal. Continue com o bom trabalho. E com isso, ele se afastou para cumprimentar outros convidados. Aquele breve encontro marcou uma mudança sutil. As interações entre eles continuaram raras e estritamente profissionais, mas havia um novo nível de respeito mútuo. Lia via Mateo não mais como o bilionário intimidador ou o salvador inesperado, mas como um homem dedicado a causas importantes, um líder visionário que usava sua influência para o bem. Ele, por sua vez, via Lia não como a jovem assustada da loja, mas como uma profissional competente, inteligente e compassiva, que florescia em seu novo papel. Certa tarde, Lia estava trabalhando até mais tarde, finalizando um relatório complexo sobre o impacto de um dos programas educacionais em uma comunidade carente. Ela estava tão absorta que não percebeu que a maioria dos funcionários já havia ido embora. Apenas Eleonora e alguns outros diretores ainda estavam em reunião em uma das salas. De repente, a porta de sua pequena sala se abriu e Mateo entrou. Lia sobressaltou-se surpresa. Desculpe incomodá-la tão tarde, ele disse, parecendo um pouco hesitante, o que era incomum para ele. Eleonora mencionou que você estava trabalhando neste relatório específico. É sobre o projeto Sementes do Amanhã, correto? Sim, Mateo, Lia respondeu, ajeitando-se na cadeira. Estou quase finalizando. Eu tenho um interesse particular nesse projeto, ele disse, aproximando-se de sua mesa. Meu pai, apesar de toda a sua dureza nos negócios, sempre acreditou que a educação era a única semente que realmente florescia em qualquer terreno. Ele começou este projeto de forma muito modesta, anos atrás. Lia ficou surpresa. Era a primeira vez que ele mencionava seu pai de forma tão pessoal e com um toque de nostalgia? Ou seria respeito? É um projeto maravilhoso, ela disse com sinceridade. Os depoimentos das crianças e das famílias são incrivelmente tocantes. O impacto é real. Mateo sorriu, um sorriso genuíno e um pouco melancólico. Sim, é um dos poucos legados dele que me orgulho de continuar e expandir. Ele olhou para os papéis na mesa dela. Você parece genuinamente envolvida com isso. Eu sou, Lia afirmou. A educação mudou minha vida, e acredito que pode mudar a vida de qualquer um. Seus olhos brilharam com uma paixão que ele não havia visto antes de forma tão explícita. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre o projeto, sobre os desafios e as recompensas. Lia esqueceu seu nervosismo inicial, empolgada em discutir algo que realmente importava para ela. Mateo ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes, seus olhos azuis nunca se desviando dela. Havia uma conexão ali, uma sintonia de propósitos que transcendia suas posições ou seu passado complicado. Quando ele finalmente se despediu, deixando-a sozinha novamente na quietude do escritório, Lia sentiu uma agitação diferente em seu peito. Não era medo, nem gratidão serviu. Era algo mais quente, mais sutil. Uma admiração crescente. E talvez, apenas talvez, o início de um sentimento que ela ainda não ousava nomear. Ele a vira não como uma funcionária, mas como alguém com ideias e paixão. E essa validação, vinda dele, significava mais do que ela gostaria de admitir. Na semana seguinte, uma pequena crise se abateu sobre a fundação. Um dos principais doadores internacionais, responsável por uma parcela significativa do financiamento de vários projetos, anunciou uma auditoria surpresa e a suspensão temporária de seus repasses, devido a boatos infundados sobre má gestão em outra organização que eles também apoiavam, gerando um efeito cascata de desconfiança. O pânico se instalou. Eleonora convocou uma reunião de emergência com os diretores e alguns funcionários-chave, incluindo Lia, que era responsável por compilar muitos dos dados financeiros e de impacto que seriam necessários para tranquilizar o doador. A reunião foi tensa. Eleonora estava visivelmente preocupada. Foi então que Mateo chegou, informado por Eleonora da gravidade da situação.
Sua presença trouxe um foco imediato à sala. Ele ouviu os relatos, analisou os números preliminares que Lia havia preparado às pressas e, com sua calma característica, começou a traçar uma estratégia. Precisamos ser transparentes, ágeis e apresentar um caso irrefutável da nossa integridade e do impacto positivo dos nossos projetos, ele declarou. Lia, seu relatório sobre os sementes do amanhã foi excelente. Preciso que você trabalhe diretamente comigo e com Eleonora nos próximos dias. Vamos preparar uma apresentação completa. Você conhece os dados melhor do que ninguém neste momento. Lia sentiu um frio na espinha. Trabalhar diretamente com ele. A perspectiva era ao mesmo tempo assustadora e estimulante. Era a chance de provar seu valor em um nível totalmente novo. Sim, Mateo, pode contar comigo. Seus olhos se encontraram e por um instante, em meio à crise iminente, houve um entendimento silencioso, uma parceria forjada na necessidade. A tempestade estava apenas começando, mas Lia sentia que, ao lado dele, talvez pudessem navegá-la. Os dias que se seguiram transformaram o escritório da Fundação Valenti em um verdadeiro quartel-general de crise. Lia, Mateo e Eleonora mergulharam de cabeça na tarefa monumental de compilar dados, preparar relatórios e construir uma narrativa coesa e convincente para apresentar ao doador receoso. As horas se estendiam, longas e exaustivas, muitas vezes avançando pela noite. A formalidade inicial entre Lia e Mateo começou a se desgastar sob a pressão do trabalho intenso e da exaustão compartilhada. Lia descobriu um Mateo que poucos conheciam. Longe da figura imponente e distante, ele se revelou um líder incansável, com uma mente estratégica afiada, mas também com uma capacidade surpreendente de ouvir e valorizar as contribuições de sua equipe. Ele não apenas delegava, ele arregaçava as mangas, analisava planilhas complexas ao lado de Lia e participava ativamente dos brainstormings para encontrar as melhores soluções. Em momentos de maior tensão, era ele quem mantinha a calma, injetando uma dose de confiança no ambiente. Por sua vez, Mateo via Lia florescer sob pressão. A jovem que ele conhecera, trêmula e assustada na loja de luxo, e depois a funcionária dedicada, mas ainda um pouco reservada, dava lugar a uma mulher de fibra, com uma inteligência aguçada e uma paixão contagiante pelo trabalho da fundação. Lia tinha um talento especial para traduzir os números frios dos relatórios em histórias humanas, em impacto real na vida das pessoas. Sua compreensão dos projetos ia além das estatísticas. Ela entendia a alma de cada iniciativa. Houve noites em que apenas os dois permaneciam no escritório, rodeados por pilhas de papéis e xícaras de café frio. Nessas horas tardias, o cansaço afrouxava as defesas. Conversavam sobre o trabalho, mas às vezes desviavam para assuntos mais pessoais. Lia falou sobre sua irmã, sobre seus sonhos de ver um sistema educacional mais justo. Mateo, surpreendendo-a, compartilhou algumas de suas próprias frustrações com o mundo dos negócios, a superficialidade que muitas vezes o cercava, e como a fundação representava algo mais tangível e significativo para ele. Em uma dessas noites, enquanto revisavam um gráfico particularmente desanimador sobre o impacto potencial da suspensão dos fundos, Lia suspirou, o cansaço vincando seu rosto. Às vezes parece uma batalha perdida, não é? Tanta necessidade e os recursos sempre parecem insuficientes. Mateo, que estava ao seu lado, olhando para a mesma tela de computador, virou-se para ela. Seus olhos azuis, geralmente tão analíticos, continham uma suavidade inesperada. Não é perdida se continuarmos lutando, Lia. Cada vida que tocamos, cada criança que recebe uma oportunidade, isso não é pequeno. E pessoas como você, com essa dedicação, fazem toda a diferença. O elogio sincero vindo dele aqueceu o coração de Lia de uma forma que a surpreendeu. Ela sentiu o rosto corar levemente e desviou o olhar, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Obrigada, Mateo. Isso significa muito. A proximidade física, as horas compartilhadas, a admiração mútua que crescia a cada dia, tudo isso criava uma corrente elétrica sutil entre eles. Um roçar de mãos ao pegarem o mesmo documento, um olhar que se demorava um pouco mais do que o estritamente profissional, um sorriso compartilhado em meio ao estresse. Eram pequenos momentos, quase imperceptíveis,
mas que teciam um fio invisível e cada vez mais forte entre seus corações. Finalmente, o dia da apresentação aos representantes do doador chegou. Eles optaram por uma reunião virtual, dadas as circunstâncias e a urgência. Mattel conduziu a apresentação com sua habitual confiança e clareza. Eleonora complementou com dados estratégicos, e então chegou a vez de Lia. Ela estava nervosa, mas ao começar a falar sobre os projetos, sobre as crianças cujas vidas eram transformadas, sua voz ganhou firmeza e paixão. Ela não apenas apresentou números, ela contou histórias, com uma sinceridade que era impossível de ignorar. Seus olhos brilhavam com convicção. Mattel a observava enquanto ela falava, e um sentimento de orgulho e uma admiração profunda o invadiram. Ela era extraordinária. A reunião foi longa, as perguntas dos representantes do doador foram incisivas, mas a equipe da Fundação Valente estava preparada. Ao final, após horas de deliberação por parte do comitê do doador, a notícia chegou. A auditoria seria cancelada, os fundos não apenas seriam restaurados, mas haveria um pequeno aumento, como um voto de confiança na integridade e no trabalho excepcional da Fundação. Um grito de alívio e alegria ecoou pela sala de reuniões da Fundação, onde Mattel, Eleonora e Lia aguardavam o veredito. Eleonora abraçou Lia com entusiasmo. Mattel, com um sorriso largo e genuíno que iluminava todo o seu rosto, estendeu a mão para Lia. Conseguimos. Você foi brilhante, Lia. Lia apertou sua mão, e a eletricidade daquele toque foi mais intensa do que nunca. Nós conseguimos, Mattel. Como equipe. Naquela noite, após a comemoração discreta com o restante da equipe, Lia e Mattel se viram sozinhos novamente no escritório, a adrenalina da vitória começando a dar lugar a um cansaço satisfeito. Acho que merecemos um brinde de verdade, Mattel disse, tirando uma garrafa de champanhe de um pequeno frigobar que mantinha em seu escritório adjacente, algo que ele raramente usava. Ele serviu 2 taças e entregou uma a Lia. A Fundação Valente. Lia ergueu a taça. E as pessoas que a tornam o que ela é, Mattel completou, os olhos fixos nos dela. Especialmente a você, Lia. Eles beberam em silêncio por um momento. A tensão da crise dissipada, deixando em seu lugar uma quietude carregada de emoções não ditas. Foi Mattel quem quebrou o silêncio, a voz mais grave e íntima do que Lia jamais ouvira. Lia, desde aquele dia na Éclat de Luz, algo mudou para mim. Eu a vi ali tão injustiçada, tão frágil, e ainda assim, com uma dignidade inabalável. E desde então, desde que começou a trabalhar aqui, tenho visto sua força, sua inteligência, sua compaixão. Você me intriga, Lia Soares, e me admira. O coração de Lia batia descontroladamente. Ela pousou a taça, as mãos trêmulas. Mattel, eu também sinto que muita coisa mudou. Eu tinha tanto medo de você, do seu mundo, mas conheci um homem diferente daquele que eu imaginava. Um homem bom, justo e incrivelmente dedicado. Ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Eu sei que nossas vidas são muito diferentes, que há um abismo entre nós em muitos aspectos. Mas quando estou com você, Lia, especialmente nestes últimos dias, sinto uma conexão que não posso ignorar. Uma conexão que eu não quero ignorar. Ele estava tão perto agora que Lia podia sentir o calor de seu corpo, ver cada nuance em seus olhos azuis. O medo que ela sentira um dia havia se transformado em uma atração poderosa, em um carinho profundo. Eu também sinto, Mattel, ela sussurrou, a voz embargada. Ele ergueu a mão e roçou a bochecha dela com as costas dos dedos, um toque leve como uma pluma, mas que enviou arrepios por todo o corpo de Lia. Lia! E então ele a beijou. Foi um beijo inicialmente hesitante, quase reverente, como se ele estivesse testando as águas, temendo assustá-la. Mas Lia respondeu com uma entrega que surpreendeu a ambos, seus braços envolvendo o pescoço dele, seus lábios buscando os dele com uma urgência que vinha se acumulando há semanas. O beijo se aprofundou, tornando-se uma expressão de todos os sentimentos não ditos, de toda a admiração, de toda a atenção e, finalmente, de um amor que florescia contra todas as probabilidades. Quando se afastaram, ofegantes, testas coladas, o mundo parecia ter parado de girar. Isso é loucura? Lia perguntou, um sorriso trêmulo nos lábios.
Talvez a melhor das loucuras, Mateu respondeu, a voz rouca, os olhos brilhando com uma felicidade que ela nunca vira nele antes. Eu quero tentar, Lia. Quero explorar isso com você. Se você quiser, é claro. Eu quero, ela disse sem hesitação. Eu quero muito. 1 ano depois. O sol da primavera banhava o jardim da pequena casa que Lia agora dividia com Mateu. Não a mansão imponente dele, que ele mantinha para eventos formais, mas uma casa acolhedora cheia de luz e livros que eles haviam escolhido juntos. Lia, agora coordenadora de projetos na Fundação Valente, supervisionava o plantio de novas mudas com algumas crianças de um dos programas, sua barriga de 6 meses de gravidez evidenciando a nova fase de suas vidas. Mateu aproximou-se por trás, envolvendo-a em um abraço carinhoso, beijando o topo de sua cabeça. Como estão meus amores hoje? Ele murmurou. Lia recostou-se nele, o coração pleno. Felizes. Muito felizes. A vida lhes reservara surpresas, desafios, mas acima de tudo, um amor que se fortalecia a cada dia. Aquele encontro desastroso na Éclat de Luche parecia uma vida atrás. Outro dia, eles passaram em frente à loja e Mateu parou. Entrou e comprou o delicado pingente de flor de cerejeira. Para que você nunca se esqueça de onde tudo começou, ele disse, colocando-o em seu pescoço, e de como, mesmo no lugar mais improvável, a beleza e a verdade podem ser encontradas. Lia sorriu tocando o pingente. Ela, pura e inocente, fora acusada injustamente. E quando o milionário viu as câmeras, ele não apenas viu a verdade, ele encontrou o amor de sua vida. E ela, em meio ao medo e à humilhação, encontrou não apenas justiça, mas um futuro que jamais ousara sonhar. Um futuro onde o amor, de fato, encontrava um caminho, por mais inesperado que fosse. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.